Ventilação. Alô, 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 alô. Alô, alô. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Estamos aqui com a presença do Dr. Ali Benariza. Vamos fazer uma leitura, tradução da Torá, obrigação e desafio, página 27 do Discursos Racídicos, tomo 1. Meu nome é professor Moré, mestre Victor Tom Minervo. Meu título é Moré Haim Yaakov Yitzhak Inu. Ensaio baseado nas palavras do Rebbe de Lubavitch. Os escritos de nossas literaturas sagrada, religiosa, são principalmente na língua sagrada. Mas hoje, existem muitos judeus que, por causa da sua não familiaridade com o idioma hebraico, são incapazes de se aproximar da sabedoria da Torá. Com essa finalidade, o Rebbe de Lubavitch anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, iniciou e supervisionou a tradução de um sem número de textos da Torá. Assim, todos os judeus podem partilhar do legado que é seu por direito. Em várias ocasiões, Lubavitch Rebbe aprofundou-se nesse tema, demonstrando como, a despeito das grandes dificuldades envolvidas, esse trabalho é de um valor inestimável para trazer judeus de todo o mundo para mais perto de sua herança espiritual, Morachá. Entre todas as nações da Terra, o povo judeu é único, escolhido para deveres e responsabilidades muito distintas das dos outros povos, uma nação totalmente dedicada a Deus, Hashem, e sua Torá. Condizendo com tal posição, eles têm um único idioma, o qual o próprio nome expressa sua natureza, a língua sagrada. É aquela com a qual Deus revelou-se aos nossos antepassados, Adão, Abraham, Isaac e Jacob. A língua na qual Deus falou aos profetas é a mesma em que Deus entregou os 10 mandamentos e o resto da Torá a seu povo. E ainda Moshe Rabbeinu, ele mesmo que nos entregou a lei, a transpôs para outros idiomas. No versículo, além do Jordão, pela terra de Moab, Moshe começou a explicar essa Torá. Rashi, o comentarista por excelência, relata que ele explicou em 70 idiomas. Essas são as línguas originais do mundo, sendo as outras variantes, híbridas ou dialetos dessas 70. A validade dessa ação deve parecer questionável em qualquer tempo, mas no tempo de Moshe, quando todos os judeus estavam juntos e falavam a língua sagrada, as traduções não eram certamente utilitárias.
As traduções de Moshe serviram a um propósito diferente. Sua intenção não era meramente expressar as leis da Torá em diferentes idiomas, pois a língua em si não representa nada, sendo apenas um veículo para o pensamento, um meio de comunicação. Claro, diferenças entre as línguas e quanto mais precisas forem, mais claramente expressarão pensamentos. A linguagem pode ser emotiva ou factualmente fria, fazendo pessoas rirem ou levando-as às lágrimas. Algumas são primitivas, outras mais avançadas, mas essas são variações externas, dependendo da ingenuidade ou sofisticação do homem. A expressão em si, letras, palavras, frases, não tem valor intrínseco, mas é meramente a ferramenta com a qual o homem constrói e expressa suas ideias. Todas as línguas são assim, menos uma, a língua sagrada. Não é apenas mais uma, embora peculiar ao povo escolhido, é o veículo para a palavra de Deus, precisamente porque ela vem diretamente de Deus. Se as letras comuns são os tijolos com os quais o homem constrói, então as da língua sagrada são as pedras. Tijolos são feitos pelos homens, pedras são criadas por Deus. Muito bonito, né? De fato, antes do pecado na Torre de Babel e a dispersão pelos quatro cantos do mundo, falando uma variedade de idiomas, a língua sagrada era o único idioma existente. Sua singular existência nesse tempo refletiu a unidade de Deus nesse mundo. Mas esse mundo, como vemos, consiste de vários elementos díspares, cada um aparentemente uma entidade independente. A presença de Deus nesse mundo não está manifesta patentemente. A multiplicidade dos aspectos do universo recusa a ideia de uma unidade absoluta. E a natureza espaço-temporal de nosso ambiente oculta a existência do espiritual. A verdade, no entanto, é muito diferente. O mundo e tudo o que nele existe são criações de Deus, e sua glória preenche toda a terra. Como um membro do povo escolhido, a missão do judeu na vida é revelar tal unidade e arrancar os véus que obscurecem a imanência de Deus na terra. O que é imanência? É algo que é Oculto. O mundo não é uma entidade separada, independente de Deus. Sua multiplicidade de aspectos é uma fachada e sua independência é uma ilusão. O judeu que carrega a responsabilidade de remover a aparência e revelar a realidade. Não é uma tarefa fácil. A corporalidade do material influencia fortemente a mente e o corpo humano e a alma, que sozinha percebe a verdade, é sufocada pela densidade do seu ambiente. O judeu precisa de ajuda, um manual pelo qual possa manobrar através das camadas de distorção. Essa é a Torá, a planta do mundo de Deus. Os judeus, herdeiros da Torá, guiam suas vidas e seu relacionamento com o seu meio pelas instruções e ditames da Torá. É somente através dela que o homem pode descartar o aparente e alcançar o divino. Algum comentário? eu estou encantado com essa leitura. Obrigado, muito obrigado. A existência de muitas línguas diferentes é o reflexo das disparidades do mundo, da ilusória independência do Todo-Poderoso. A língua sagrada, o idioma da Torá, é o símbolo da sua unidade, sendo que todas as outras línguas estão contidas nela. A tradução da Torá, que é o instrumento com o qual a unidade de Deus é estabelecida, da língua sagrada para as outras línguas, firma essa unidade entre as outras 70 do mundo.
A dessemelhança dos outros idiomas que apresentam a imagem da aparente autonomia do mundo foi, através da tradução da Torá, mostrada ser ilusória. Deus é realmente um. É claro que a língua na qual os judeus estudaram a Torá foi a sagrada. Enquanto as traduções de Moshe serviram para restaurar a unidade de Deus no mundo, a língua na qual a Torá continuou a ser estudada foi aquela na qual ela foi outorgada. Mas os tempos mudaram e os judeus se tornaram menos fluentes no idioma sagrado. Não mais todos eles podiam estudar as escrituras no original, tal qual elas nos foram dadas. Nas últimas gerações, especialmente multidões de judeus, cresceram completamente estranhas às tradições dos seus antepassados. As razões para esse fenômeno no momento não nos importam. O resultado é que, mesmo aqueles que queriam familiarizar-se com a Torá e gostariam de estudá-la, foram incapazes de fazê-lo. Sua herança foi fechada a eles, pois não podiam entender sua linguagem, a chave com a qual descerrariam seu conhecimento estava fora de seu alcance. A tradução da Torá, não somente a lei escrita, os 5 livros de Moshe, mas a Torá em todas as suas ramificações, o legal e o esotérico, não mais servia somente para efetivar o conceito místico da reafirmação da unidade de Deus. Tornou-se uma necessidade permanente Peraí. Você esqueceu de tocar a minha campainha? Você esquece de mim, hein? Não pode esquecer. A minha marmitinha está aqui na bolsa. Desculpem a interrupção, caros amigos. A tradução da Torá, não somente a lei escrita, os 5 livros de Moshe, mas a Torá em todas as suas ramificações, o legal e o esotérico, não mais servia somente para efetivar o conceito místico da reafirmação da unidade de Deus, tornou-se uma necessidade preemente, permitindo desse modo aos judeus estudar a Torá numa língua que eles podiam compreender. Em cada geração existem muitos judeus eruditos, estudiosos da Torá, peritos da Halahá, lei judaica, místicos e etc. Mas há apenas um líder,
Em cada geração, há um que se sobressai dentre seus contemporâneos, apesar de cada um ser grande em sua área. Este é o cabeça de sua geração. Ele não é limitado por nenhuma esfera de atividade, tampouco está comprometido com o bem-estar somente de seus discípulos. Ele é o guia de todos e seu amor e interesse abrange a todos eles. Ele é o Moshe Rabbeinu de sua geração. Está falando do Rebbe de Lubavitch. Na geração passada, essa pessoa era o Rebbe anterior de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. Vendo a estranheza e ignorância pungentes de tantos jovens, determinou-se a corrigir a situação. Seus esforços deram abundantes frutos. A disponibilidade hoje, tanto da Torá como de outras literaturas em vários idiomas, é a colheita direta das sementes plantadas. Então, sua surpreendente inovação naqueles tempos é o lugar comum de hoje. Ele iniciou e supervisionou a tradução de um sem número de textos da Torá em russo, francês, inglês, alemão e muitas outras línguas, não somente elementares, mas as mais profundas ideias em ambas as áreas, legal e mística, da Torá. Então, pela primeira vez, judeus conhecedores somente da língua determinada pelo seu espaço geográfico podiam estudar e observar as sagradas tradições do seu povo e serem completamente entregues à sua herança como membros do povo do livro. Mas há uma diferença essencial entre as transposições de Moshe Rabbeinu e as do Rebbe anterior. Como foi explicado antes, as de Moshe em 70 línguas eram uma implementação concreta da unicidade de Deus, válida somente enquanto relacionada ao grau no qual essas outras línguas estivessem incorporadas à língua sagrada e ao seu símbolo de unidade. Expressava o laço místico de judeus e Torá, Deus e seu mundo. O trabalho do Rebbe anterior era de natureza diferente, serviu para levar a sabedoria da Torá especificamente para os de fora, para aqueles cujo conhecimento da Torá era inexistente, para os que não podiam estudá-la no idioma original, enquanto o primeiro servia a um propósito totalmente espiritual, o segundo era de uso prático para os judeus do mundo. O contraste, portanto, é evidente. E vai além. Enquanto a tradução de Moshe lidava com o Miglé, o aspecto legal e revelado da Torá, o Rebbe anterior traduziu também o esotérico e místico. Ele procurou tornar textos racídicos compreensíveis àqueles que não falavam sua linguagem. Essa contribuição seguiu a tradição direta de todos os líderes de Rabat Lubavitch, especialmente do fundador da Hassidut, o Baal Shem Tov. O propósito do movimento racídico é espalhar o manancial da Hassidut para o exterior. O Baal Shem Tov criou o objetivo e Rabat levou a um passo à frente, trabalhando baseado nos principais princípios do Baal Shem Tov para formar uma escola de pensamento sistemática e coesa, tornando-o compreensivo a todos os judeus. Uma dimensão especial foi introduzida com a contribuição do Rebbe anterior. Os mananciais, os mais profundos segredos místicos da Torá, tornaram-se disponíveis não só para aqueles encaminhados no modo de vida judaico, mas disseminados para o exterior, para as mais afastadas orlas do mundo judeu. Aqui nós vemos ainda uma outra contribuição de Rabat, especificamente do Rebbe anterior. O esotérico contém os mais profundos e sublimes conceitos.
é uma disciplina por si só, terminologia própria, com terminologia própria e modelos de pensamento. Não é fácil captar todas as suas ideias, ainda mais difícil é defini-las claramente, sem ambiguidades. Ainda assim, foi exatamente isso que o Rebbe anterior conseguiu fazer, baseado em termos encontrados na estrutura das próprias experiências e entendimento do homem. Ele explicou, clareou e expandiu as ideias da Hassidut a todos. Em uma realização ainda mais grandiosa, foi capaz de ter esses conceitos traduzidos em outras línguas com sua clareza e precisão intactas. Pega mais pãozinho lá. O Rebbe anterior conseguiu fazer, baseado em termos encontrados na estrutura das próprias experiências e entendimento do homem. Ele explicou, clareou e expandiu as ideias da Hassidut a todos. Em uma realização ainda mais grandiosa, foi capaz de ter esses conceitos traduzidos em outras línguas com sua clareza e precisão intactas. Com a tradução da Torá em outras línguas, o Rebbe anterior guiou simultaneamente seu povo errante de volta aos caminhos da Torá. Nos tempos do fundador do Chabad, Rabbi Shneur Zalman de Viat, o Alter Rebbe, autor do Tânia e do Shulchan Aruch Harav, os judeus possuíam uma forte consciência de sua identidade judaica e suas vidas giravam em torno da Torá. No exílio, e assimilando o estilo de vida e características dos povos entre os quais viviam, não mais eram reconhecidos como um povo à parte, vivendo uma vida unicamente dedicada a Deus. Eles estavam debatendo-se num mar de ignorância de sua missão, dos ideais de seus antepassados, de seu verdadeiro significado como judeus. Necessitavam não só de traduções dos textos da Torá, o primeiro passo vital, mas também de serem guiados no âmago de sua essência. O Rebbe anterior liderou-os pacientemente para o caminho certo, instruindo seu rebanho no significado de sua verdadeira razão de ser. Mas existem problemas associados com a tradução e disseminação da Hassidut. Hassidut é o estudo do esotérico, dos mais profundos segredos da Torá. Uma tradução perderia sua pureza, deixando-a aberta para as interpretações errôneas. A sublimidade dos seus ensinamentos não poderia ser apreciada por aqueles que não tinham sua vida inteira imersa neles. E estes eram preciosos demais para serem assim profanados, por deixarem-nos descer as mais externas obras. Pode a Hassidut ser apreciada dessa forma? Sem dúvida, a tradução e ampla disseminação da Hassidut acarretam problemas enormes. Deixado em paz, não haveria ameaça ao seu caráter puro. Não aberta, assim, à má interpretação e ao abuso. Mas então seria preservada apenas por uma elite de indivíduos que, através de um árduo esforço e santidade de caráter, poderiam subir aos mais altos graus. A Hassidut não poderia irradiar sua luz de conhecimento e instrução a todos os judeus. O judaísmo e o mundo como um todo estariam empobrecidos. Mas isso é teoria, uma discussão de prós e contras, com argumentos igualmente válidos. Experiência é o fator decisivo. Desde o princípio do trabalho do Rebbe anterior, dezenas de milhares de judeus familiarizaram-se com o modo de vida racídico,
e tem sido claramente o melhor. Muitos têm se enriquecido, até mesmo por um contato ocidental com o pensamento racídico. Tantas vidas têm se tornado radicalmente mais judaicas. O tempo para o debate teórico terminou. Os fatos são por demais evidentes para que qualquer pessoa duvide da sabedoria do Rebbe anterior em disseminar todos os aspectos da Torá em todas as línguas para todos os tipos de judeus. Bravo, bravíssimo. Magnífico. Continuando. Nós podemos ir até mais longe. O critério definitivo para qualquer ação é a Torá. E a inovação do Rebbe anterior é extraordinariamente semelhante a um incidente relatado no Talmud. O rei Ptolomeu ordenou a 72 sábios de Israel para separadamente transpor a Torá para o grego. Através da divina inspiração, cada um deles fez exatamente a mesma tradução. O Talmud comenta que o dia da tradução foi tão doloroso quanto o dia em que o bezerro de ouro foi feito, pois a Torá não poderia ser acuradamente traduzida. Enquanto que essa passagem do Talmud parece condenar a tradução da Torá, uma análise mais profunda demonstra outro enfoque. A terminologia do Talmud é precisa. Nota-se que não consta tão doloroso quanto o dia do culto ao bezerro de ouro, mas tão doloroso quanto o dia em que o bezerro de ouro foi feito. Há uma enorme diferença nesse caso. O culto do bezerro de ouro foi um caso bem definido de idolatria, um pecado da maior magnitude. Esse dia foi realmente miserável para os judeus. Mas um dia em que o bezerro de ouro foi feito, não foi o mesmo em que ele foi adorado. Foi venerado no dia 17 de Tammuz, porém foi feito no dia anterior. Um pouco de conhecimento é aqui necessário. A confecção do bezerro de ouro pelo povo judeu foi estimulada pela crença de que Moshe, que tinha ido ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, não iria mais retornar. Eles esperavam alguém como Moshe para estar com eles, um intermediário para ajudar a manter contato com Deus. Deus não os havia tirado do Egito ele próprio, mas através de Moshe. Agora que ele tinha ido, temiam que, a não ser que houvesse um substituto, seriam deixados sem um líder incapaz de receber a palavra de Deus. Esse intermediário seria o bezerro de ouro. Agora, precisamos examinar o que aconteceu no dia em que construíram o bezerro de ouro. Aharon, o irmão de Moshe, dotou das suas últimas forças para impedir o povo de cometer o pecado de idolatria, procurando retardá-los, fazendo-os esperar até o dia seguinte, na esperança de que nesse meio tempo Moshe retornasse. Ele declarou ao povo que amanhã será um festival para Deus. Particularmente notável é o comentário de Rashi, que em seu coração ele voltava sua intenção para Deus, pois estava certo que Moshe retornaria e eles iriam servir a Deus. Assim, o dia no qual o bezerro de ouro foi feito não foi por si só prejudicial. Não estava, então, claro que o bezerro de ouro seria cultuado como um ídolo. Tivesse Moshe retornado ou o povo se arrependido, o dia seguinte realmente teria sido um festival para Deus, como exatamente o bezerro de ouro poderia ser usado no serviço de Deus para torná-lo um festival para Deus.
Não é relevante aqui estar relacionado com as esferas celestiais e a carruagem de Deus descrita na visão de Ezequiel, um boi sendo um dos seus 4 seres servidores. Basta dizer que poderia ter sido utilizado no serviço a Deus, e essa era realmente a esperança de Aharon. Assim, vemos que o dia em que o bezerro de ouro foi feito continha 2 possibilidades: uma para o mal, idolatria, outra para o bem, um festival para Deus. Era um desafio, um chamado para que o melhor do homem dominasse o nocivo. Infelizmente, Aharon não conseguiu motivar o povo a vencer essa disputa, e o doloroso pecado da adoração foi o resultado. A comparação do dia da tradução da Torá para o grego ao dia em que o bezerro de ouro foi feito é agora clara. Essa também representa um desafio. Qualquer tradução é uma tarefa árdua, e transpor a Torá, a divina vontade, em outra língua é especialmente perigoso. A Torá tem sua própria terminologia complexa em um único conjunto de regras e linhas mestras pelas quais interpretá-la. Uma tradução direta pode facilmente levar a uma distorção, mau entendimento e até a negação da unidade de Deus. Sem emendas nas traduções, os possíveis maus direcionamentos de palavras e frases, deploráveis danos poderiam resultar. Esse era o desafio dos 72 sábios. Com inspiração divina, todos eles traduziram a Torá com exatamente as mesmas explicações. O desafio foi triunfalmente cumprido. E o resultado? Em vez de uma possível tradução distorcida, não-judeus puderam se beneficiar da sabedoria da Torá em toda a sua beleza e glória. A tradução dos textos racídicos também proporcionou um severo desafio. Seus elevados conceitos e profundas ideias requisitaram um cuidado mais meticuloso nessa tarefa. Essa também foi bem sucedida, com os judeus de todo o mundo mergulhando profundamente na irradiação da Hassidut. Beneficiaram milhares, cada um segundo seu próprio conhecimento, compreensão e linguagem. O Rebbe anterior alcançou e tocou cada um em seu próprio nível, individualmente, gentilmente, com amor, levando-o às alturas. Não mais os judeus ficariam ignorantes de seu legado por falta de conhecimento do idioma, mas não mais seriam ignorantes por falta de entendimento. Alguém se importou, alguém respondeu. O desafio foi enfrentado e dominado. Verdadeiramente, um festival para Deus! La 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 la